Josué capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, vamos ler juntos, bem forte, 1, 2, 3. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Tome o seu assento, adorando a Deus e glorificando a Jesus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, Josué é um homem que está tendo que lidar agora com coisas novas, com uma nova temporada, com um novo tempo que está vindo sobre a vida dele. O que estava diante de Josué era algo que Josué não havia vivido e não havia ainda experimentado. Josué, agora, ele deve ser o sucessor de Moisés. Moisés, o grande legislador de Israel, o homem que recebeu os mandamentos de Deus, um homem que foi instrumento de Deus para governar Israel, estabelecer Israel como nação, como lei, como sacerdócio, como culto a Deus. Deus usa Moisés como libertador para tirar aquele povo do Egito. Só que Deus estava recolhendo Moisés e estava levantando um novo homem que viria com características novas, porque para todo novo tempo Deus levanta homens com características para um novo tempo. Se Deus quisesse que Moisés fosse o instrumento, ele seria, mas Moisés havia desobedecido ao Senhor. Então Deus recolhe Moisés e levanta Josué. O versículo 1, a Bíblia diz: meu servo Moisés é morto. Deus estava dizendo: Josué, toda a sua segurança se foi, a sua inspiração se foi, o seu modelo partiu para a eternidade. Agora a obra está nas tuas mãos, o desafio é teu, o povo é responsabilidade sua e é dever seu levantar este povo como um exército e conquistar a terra que eu já disse que daria a vocês, a terra que mana leite e mel. Josué tem desafios, e os desafios eram intensos. Por quê?
O povo de Israel não era um povo fácil, era um povo que mesmo ouvindo Deus falar, não dá crédito à voz de Deus. É um povo que mesmo recebendo o alimento que Deus enviou no deserto, o maná, as codornizes, a água que saiu da rocha, é o povo que não abre o coração para Deus. É o povo que ainda sentia saudades do Egito e não tinha perspectiva de futuro para crer que Canaã era muito melhor que o Egito que eles haviam saído. O povo, a Bíblia diz, principalmente Números capítulo 14, retrata sobre um povo que murmurava contra os seus líderes, murmurava contra Deus, murmurava pela comida, murmurava pelas condições, só não murmurava por causa dos seus pecados e da sua obstinação. Um povo que Deus permite morrer no deserto por sua desobediência, mas agora Deus estava levantando Josué para ser o líder daquela nova geração que haveria de entrar sobre aquela terra. Além do desafio do povo, ainda havia sim o desafio da terra que deveria ser conquistada. Os inimigos eram grandes, as terras eram boas, férteis, como Deus falou, mas haviam inimigos, cidades fortificadas e exércitos que deveriam ser vencidos. Então, os inimigos estavam lá e Deus queria que Josué vencesse os inimigos. E a terceira coisa que era um problema para Josué era o Deus que ele deveria servir. Não poderia servir conforme o seu gosto, conforme a sua vaidade, a sua pessoalidade. Ele deveria servir segundo os padrões de Deus. Então o desafio era muito grande. O problema na mão de Josué agora teria que ser resolvido por Josué, mas Deus estava dando aqui palavras, direções para Josué poder viver aquilo que é novo, mas dentro da obediência a Deus. Deus está dando conselhos a Josué, Deus está animando Josué para que ele entrasse naquelas batalhas justamente com ânimo, crendo que ele iria, mas quem daria a vitória seria o Senhor. E essa é a palavra de Deus para nós. Nós estamos entrando em algo novo, um novo ano que se aproxima. Irmãos, todo novo ano traz suas expectativas de vivermos algo diferente, de vivermos algo melhor, de sonharmos com coisas novas, de sonharmos e fazermos planos, fazer viagens diferentes, ter uma condição financeira melhor, cuidar melhor da nossa família, da nossa casa. Todos nós entramos nesses últimos minutos de 2025 para 2026 com esta expectativa de algo novo. E da mesma maneira como Deus falou com Josué, Deus quer falar conosco também, nos dando palavras para podermos entrar 2026 debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Quem quer 2026 debaixo da graça e da misericórdia de Deus? Irmãos, existem algumas coisas que Deus fala no versículo 9 que nos chamam a atenção para podermos entrarmos motivados nesse ano de 2026 para vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. A primeira coisa que Deus fala com Josué é uma pergunta: não te mandei eu? Deus estava dizendo a Josué: Josué, a condição não é a razão pela qual você lutará. Sem condição ou com ela, você deve obedecer a minha voz. Deus estava falando: Josué, tudo é muito incerto, muito novo, e a insegurança pode estar batendo a porta do teu coração. Mas Josué, você não vai lutar porque você tem coragem, você vai lutar porque você deve me obedecer, Josué. Deus estava dizendo: Josué, tudo está diante de ti e eu tenho uma ordem para ti. Não olhe para o tamanho da dificuldade, não olhe para o tamanho dos inimigos, não olhe para a capacidade deles. Josué, eu te mandei, Josué. Quem quer entrar 2026 abençoado? Então, para que possamos entrar neste novo ano, nós não podemos negligenciar a ordem de Deus. Deus nos ordena
entre este ano levantado, animado. Sim, entre este ano, meu irmão e minha irmã, não como alguém que apanhou todo dia 31 de dezembro dizendo tadinho de mim, não. Entre neste novo ano dizendo Deus é comigo, Ele me dá graça. 2026 não está na minha mão e nem nas minhas condições. Não vou na minha vontade, vou na vontade daquele que me ordenou. Aleluia. 2026 pode ser um ano de vitória, quando decidirmos andar em obediência à palavra de Deus. Deus estava dizendo: Josué, não é tempo de perder tempo. Josué, não é tempo de ficar dando ouvidos ao que estão falando perto de você. Estão dizendo que o inimigo é muito forte, estão dizendo que você é muito novo, estão dizendo que o povo não tem armas para lutar. Josué, a vitória não está na capacidade do exército, a vitória está na obediência a minha voz, Josué. Aleluia. Tudo estava diante de Josué e está diante de nós. A pergunta é: queremos um ano diferente, e para isso precisamos andar no caminho da obediência. Oh, glória a Deus. Até diminui o glória a Deus, não é? Até diminui o glória a Deus. Sim, Deus quer que andemos num caminho de obediência. Não te mandei eu. E como nós temos vivido, meus irmãos, um tempo de desobediência a Deus e a sua palavra. Nós estamos vivendo dias em que Deus tem que falar 1, 2, 3, 10, 20 vezes para que nós possamos obedecer a voz dele. Irmãos, Deus fala uma vez, a segunda é confirmação, a terceira já é puxando nossa orelha, porque estamos em desobediência e perdendo tempo onde estamos. Deus ordena. A pergunta é: queremos um 2026 do nosso jeito ou do jeito dele? Queremos um 2026 segundo os padrões terrenos ou padrões celestiais? Queremos um 2026 sozinhos ou com Deus na nossa vida? Então precisamos obedecer. Não te mandei eu. Tiago 1:22 é claro. Meus irmãos, não sede somente ouvintes do evangelho, sede praticantes, cumpridores da palavra. Jesus disse em João capítulo 14 e o versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo: se alguém o ama, guarda a palavra. E como guarda? Guarda porque a pratica. Se você conhece um crente que não pratica a palavra, é porque ele não ama Jesus. Se ele não vive uma vida com Deus, perdoando, suportando, congregando, vivendo uma vida de oração, de jejum, de renúncia, não fazendo o que quer, mas fazendo o que agrada a Deus, essa pessoa ainda não conheceu Jesus, ela não ama Jesus. Ela pode ter o nome de crente, mas ela está ouvindo Deus falando hoje aqui: eu não te mandei. O que você está fazendo parado, não vivendo a palavra de Deus? Nós estamos vivendo este tempo, um tempo onde muitos estão dizendo: Ele é o meu Senhor, mas na verdade Jesus não reina aqui. Porque nós servimos Jesus com os lábios e esquecemos que servir Jesus não é só com a palavra, com um bom discurso, tem que ser com a prática, com o exemplo. Não te mandei. Deus estava dizendo: não é tempo de ficar esperando, é tempo de obedecer, Josué. Deus estava dizendo: Josué, tem vitória na obediência, Josué. Tem vitória no atender a minha voz, Josué. Josué, ter nome de general não vai servir, Josué. Josué, estar na frente do povo não vai servir, Josué. Só vai ter um resultado que pode ser diferente quando decidir andar num caminho de obediência.
Lucas 6,46, Jesus faz uma pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Jesus estava denunciando justamente isso. Um povo que dizia, Ele é o meu Senhor, mas não obedecia. Irmãos, quem somos nós nesse final de ano? Pessoas que querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos de nós consumimos Deus durante 2025, dizendo, me dá, faz, me dá, faz, me dá, faz. Você já parou para dizer, Senhor, será que tem algo que eu devo fazer para obedecer ao Senhor? Será que tem algo que o Senhor tem me pedido e eu não tenho obedecido? Porque às vezes, meus irmãos, a resposta que precisamos não está em Deus falar mais uma vez, está em nós obedecermos a Ele. A palavra, não te mandei, Josué. Ou Deus vai ter que ficar enviando anjo para falar conosco, porque nós não ouvimos mais o Espírito que deve estar aqui dentro de nós. Quer um 2026 abençoado? Aleluia! Então comece a andar em um caminho de obediência. Nós não podemos obedecer a Deus pela metade. Obediência pela metade é uma rebeldia escondida. Quando Deus fala conosco, Deus nos dá uma ordem, nós devemos cumpri-la. Josué tinha um desafio agora, não desobedecer a Deus. Ele deveria obedecer e obedecer completamente. Além de não obedecer pela metade, nós devemos lembrar que não existe sacrifício na terra que substitua a obediência a Deus. 1 Samuel 15:22, Deus estava falando com Saul através de Samuel. Deus não quer o sacrifício primeiro, Deus quer a obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Então nós precisamos hoje refletir a respeito destas coisas. Entrar 2026 dizendo, Senhor, eu quero andar nesse caminho de obediência. Tudo que Deus promete a Josué no capítulo 1, se o irmão e a irmã lerem a Bíblia, vão perceber que estava condicionado à obediência. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Até o limite da terra que eles iriam conquistar, Deus estava dando, desde o deserto até o Líbano. Deus estava colocando limites. Por quê? Porque no limite da obediência alcançamos a vitória que precisamos. O problema é que nós estamos dizendo, Jesus não vai mais na frente não, deixa que eu vou, e o Senhor vai atrás agora. Só que quem vai viver um 2026 com uma colheita extraordinária, não coloca Jesus atrás, coloca Ele na frente, dizendo, eu vou atrás do caminho do Senhor, atrás das pisaduras do Senhor, atrás dos passos do Senhor. Aleluia! A segunda coisa que Deus está falando com Josué é Josué 1:9. Aleluia! Não te mandei eu, primeira coisa. A segunda, esforça-te. Deus estava dizendo, Josué, a ordem é minha, o esforço é teu. Josué, eu mando, mas quem tem que obedecer é você. Você precisa se esforçar. Quem quer um 2026 abençoado? Então saiba que as coisas de Deus não vão vir de mão beijada. Nós estamos vivendo uma geração que nós estamos sentando nas cadeiras e estão dizendo, Jesus, traz a bênção para mim. Meu irmão e minha irmã, se nós não nos dobrarmos diante dEle e não começarmos a nos humilhar diante dEle, dizendo, Pai, eu preciso, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, essas coisas não acontecerão. O ano da colheita virá para quem não tem preguiça, para quem não vive a vida culpando os outros daquilo que está a um esforço seu de acontecer. Aleluia! Aleluia!
2026 pode ser extraordinário se você entender que você não pode cruzar os braços e ser indiferente àquilo que Deus lhe mandar fazer. Meu Deus, eu conheço gente que se apresentar a carteira de trabalho para ele, meu Deus, parece que vê o cão e corre. Fala esforço, irmão, esforço. Nunca li no dicionário. Esforço. Fala em trabalhos, desgaste, irmãos. Nem tudo vai acontecer do dia para a noite. Nós precisamos nos esforçar. A nossa vida espiritual demanda de nós esforço, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, voltar a perseverar. Nós queremos um resultado rápido e esquecemos que Deus não está no resultado rápido. Deus está na perseverança do crente. Quer entrar um 2026 abençoado? Diga comigo, esforça-te. Aleluia. Olha o que Deus está falando com Josué. Josué, as coisas não vêm de mão beijada. Josué, vai ter que lutar. Josué, eu estou contigo. Só que isso não anula a sua responsabilidade em fazer. Aleluia. Deus está contigo, mas isso não anula a sua responsabilidade. Deus está conosco, mas aquilo que é nosso vamos fazer. Deus está conosco, senão não estaríamos aqui. Mas isso não anula aquilo que está nas nossas mãos. Eclesiastes 9:10, a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde você vai, não há ciência, nem conselho, nem sabedoria alguma. Tudo que vier, o que você tem na sua mão? O que Deus lhe entregou? Qual é a obra que Deus quer realizar através da sua vida? Ou você vai esperar um profeta vir e colocar a mão na sua cabeça e dizer: eis que te digo, meu servo, se levante. Não, Deus já te mandou nunca estar caído, mas estar de pé sempre. E nós estamos esperando as coisas, e estamos dizendo: Deus, eu não quero só que o Senhor fale, eu quero que o Senhor também faça a minha parte. Deus não vai fazer a tua parte. Você vai ter que continuar levantando e trabalhar todos os dias, e Ele vai te dar saúde e graça, e vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Não, você não, sendo negligente no seu cuidado com a sua saúde, não vai trazer resultado do céu para a sua vida. É cuidando de você e dizendo para Deus: Deus, eu faço a minha parte, agora o que eu não posso eu coloco nas tuas mãos. Deus está levantando um povo que não vai fugir da guerra, que não vai ser covarde, que não vai viver a vida culpando o pastor, culpando o irmão, culpando o obreiro, mas vai se levantar e vai dizer: o esforço é meu, a obra Deus me chamou, eu vou até o fim. Tem alguém aqui hoje que não tem medo, que vai entrar 2026 dizendo: eu vou até o fim? Aleluia. Deus disse que estava com Neemias, mas ele teve que trabalhar e levantar o muro. Deus disse que estaria com Davi, mas não tirou Davi da batalha contra Golias. Deus diz que está conosco, mas está conosco no meio da guerra, nos livrando e nos guardando. Não te mandei eu, esforça-te. Aleluia. Irmãos, Deus não abençoa a gente preguiçosa. Deus não abençoa a gente preguiçosa. Eu ainda falei com o irmão Nunes, lembrei de um ditado lá do Brasil antigo: Deus ajuda quem cedo madruga. É, meu irmão, aqui está a teologia da prosperidade, irmão. Trabalho, oh glória. Quer que Deus lhe abençoe? Trabalhe, faça tudo o que está nas suas mãos para ser feito. Esforça-te.
Vamos entrar 2026 debaixo da graça de Deus. 2026 poderá ser diferente quando obedecemos o que Deus diz, quando nos esforçamos naquilo que Deus diz. Em terceiro lugar, olha o que Deus está falando: tem bom ânimo. Deus estava dizendo: Josué, agora não é só do lado de fora, Josué, você precisa se animar. Josué, você não tem que esperar do povo, Josué, o ânimo. O povo titubia entre dois pensamentos. O povo uma hora quer Deus, outra hora quer o Baal, quer Astarote, quer os deuses da terra. Josué, eu estou te levantando para que você entenda que eles querendo ou não, você tem que estar animado, Josué. Quer entrar 2026 abençoado? Se anime. Se anime. Irmão, você pode nem ser bonito, mas olha no espelho e diz: eu sou bonito, Deus me fez, oh glória a Deus. Talvez você falta até uns dentes, mas sorria e diga: Deus está comigo, aleluia. Se anime, busque em Deus esse ânimo. Olhe para você e diga: eu não posso mesmo, eu não tenho mesmo, eu não tenho condição, não tem lógica, mas Deus está comigo, eu vou até o fim. 2026 não vai ser o ano do meu velório, não vai ser o ano da desgraça da minha família. 2026 não vai ser o ano do sepultamento dos meus filhos. Não, não, não. O diabo pode até ter planejado, mas eu me animo em Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha graça, Ele é o meu Senhor. Se anime, se anime. Olhe para dentro de você. Saiba que não é você, mas reconheça: eu preciso me animar. Lamentações capítulo 3, Jeremias estava dizendo: eu trago à memória o que me dá esperança. Irmãos, tem gente que só vive falando coisa ruim, se alimentando de má notícia, fala da vida do fulano, do ciclano, do bengano, do beltrano, vive se alimentando de fofoca, de mentira, de coisa que nem sabe se é verdade ou não, vive amargurado, entra 2026 cansado, desanimado. Por quê? Irmão, se você falar para uma planta só coisa ruim, ela vai até apodrecer mais rápido. Imagine uma pessoa, como é que vai se animar se só anda no meio de confusão, de contenda e fofoca? Se toca o telefonezinho, atende o telefone só para ouvir fofoca de fulano e ciclano. Como é que se anima ouvindo notícias ruins? Eu me animo lendo a palavra de Deus e me gastando nas coisas que são de Deus. Porque quando o diabo quer tirar alguém do foco, do propósito, ele levanta as distrações, ele começa a levantar falsas guerras, falsos inimigos, e começa a dividir o povo de Deus. Mas quem é de Deus não olha para essas coisas, olha para Jesus e começa a se animar. Aqui não, na minha casa não, aqui nós andamos animados, aqui quem fala é o Espírito de Deus. Precisamos nos animar. O ânimo que Deus estava falando a Josué não vinha das circunstâncias, vinha da promessa. Irmãos, Deus estava falando: Josué, não olha para nada exterior, Josué, olha para a minha palavra, Josué. Josué, eu não disse que te daria vitória, Josué, então não temas, Josué. Josué, eu não disse que eu salvaria os teus filhos, Josué, então não olha para o tamanho do inimigo, Josué. É como se Deus estivesse falando para alguém, irmão Herbert: eu não disse que entraria na tua casa, então não fica olhando o tamanho da dificuldade. Eu não disse que alcançaria os teus filhos, então não fica medindo a palavra de Deus. Tenha ânimo e creia na palavra que Deus fala. Deus está falando hoje com pessoas: eu não disse que seria a tua cura e o teu renovo, então não perca tempo guardando no coração o que o médico disse, o que o diagnóstico disse, o tamanho e a quantidade do remédio. Busque em Deus ânimo hoje para entrar 2026 dizendo: Ele é comigo. Oh glória, aleluia. Se anime no Senhor.
Olhe para o Deus que te chama e que te dá graça para vencer. Quando Deus aparece em Juízes capítulo 6, com Gideão, Deus fala algo com Gideão que fala conosco. Olha o que Deus fala com Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Olha o que Deus está falando com Gideão: Gideão, é 10% que tu tem de força, vai nos 10%, Gideão. Gideão, é 5%, Gideão, usa o que você tem. Não deixe sobrar, não, usa tudo, vai até o fim, tente com todas as forças. Gideão, é a sua parte, se anima, Gideão, para poder alcançar a palavra e a promessa que eu tenho. Aleluia. Irmãos, precisamos então ouvirmos mais a Deus, para termos este ânimo. Por isso que temos que congregar. Aqui ouvimos a palavra. Quantas vezes você entrou aqui triste e saiu daqui alegre? Quantas vezes você entrou desesperado e saiu daqui cheio de paz? Quantas vezes você entrou aqui nem sabendo como o mês seria, mas saiu com fé para dizer: oh meu Deus, eu sei que tu és a minha provisão. Sim, e Deus foi e proveu. Se anime, ande com pessoas que te coloquem para cima, meu irmão, que creem em você. Saia de perto de murmuradores, de fofoqueiros, de mentirosos, de pessoas que matam a sua fé e roubam o ânimo da sua vida. São sanguessugas que estão roubando sua força e você não está vendo. Se anime. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Então se eu ouço a palavra gera fé. Se eu ouço coisas ruins são geradas. Precisamos então escolhermos e guardarmos o nosso coração, escolhendo o que ouvimos, para não perdermos o ânimo no meio do ano que virá. Em quarto lugar, para nós encerrarmos e orarmos, Deus estava dizendo a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é... Oh meu Deus. Você pode, eu não gosto disso, mas pode, sim, diga para o seu irmão: Ele é contigo. Deus é contigo. Deus é a tua força. Deus é o teu ânimo. É Deus que te levanta. É Deus que tem te dado graça. É Deus que tem renovado tuas forças. É Deus que tem te dado saúde. É Deus que tem te sustentado. É Ele que está contigo. Se fosse pelas suas forças, você não estaria aqui. Se fosse pela sua vontade, você não estaria aqui. Se fosse pela sua condição financeira, você não estaria aqui. Se fosse pela sua saúde precária, você não estaria aqui. Você e eu estamos aqui porque Ele é conosco, porque não estamos sozinhos, porque não fomos abandonados, ainda que atribulados, não abandonados e não esquecidos. Aleluia! Quem pode levantar as mãos e exaltar ao Deus que vive? Deus estava dizendo: Josué, eu sou maior que qualquer gigante. Josué, eu sou maior que qualquer incerteza. Josué, eu sou maior que qualquer dificuldade, Josué, e eu estou contigo. Receba esta palavra. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando conosco. 2026 está aí. Não temas, eu estou contigo em 2026. Oh glória, aleluia. E em quinto lugar e último, a última coisa que Deus fala com Josué: por onde quer que andares. Irmão, sabe o que Deus estava falando com Josué? Ele coloca os limites e depois ele libera esta palavra. Deus estava dizendo: Josué, na tua obediência eu expandirei os limites da promessa. Ai meu Deus do céu.
Na tua obediência, Josué, eu vou alargar as tendas, Josué. Na tua obediência, Josué, em guardar os princípios da palavra, em meditar de dia e de noite, Josué, é na tua obediência a porta começa a ser aberta. Na tua obediência a promessa vem, Josué. Quero um 2026 abençoado. Quem quer um 2026 abençoado? Então entre neste ano debaixo desta obediência à palavra de Deus. Não negocie a palavra. Vão tentar te desanimar, vão tentar te dissuadir, como fizeram com o povo de Israel no deserto, e tiraram toda uma geração da promessa, porque deram ouvidos aos incrédulos. Vão tentar roubar Jesus de você. Vai chegar talvez o início do ano, a metade dele, vão dizer para você: pare de crer, pare de sonhar, não persevere, mas continue crendo e andando em obediência. É na tua obediência a promessa se cumprirá. Aleluia. É quem anda na lei do Senhor que prospera. É quem obedece a Deus que alcança a promessa. É depois destas afirmações que Deus vai dizer a Josué: eu estou contigo por onde quer que tu andares. Josué, no pouco ou no muito. Josué, no bom ou no mal. Josué, eu estou contigo, não importa o lugar. É o que Deus está dizendo com a Josué, e está falando conosco. Enquanto andarmos em obediência, seremos guardados por Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A obediência não te limita, a obediência abre a porta. A obediência não te limita, a obediência traz milagres. A obediência não te limita a um lugar, mas a obediência expande a promessa de Deus. Eu não sei se você crê, mas levante a tua mão para receber esta palavra. 2026 é um ano da colheita. Sim, e Deus está nos chamando a semearmos obediência e colheremos a provisão. Semeando a obediência, colheremos o resultado da promessa dele. Toma posse dessa palavra e adore a Ele. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar para nós dobrarmos os joelhos nesses últimos 3 minutos que faltam. Sim, e você vai dobrar os joelhos e vai dizer: 2026, eu quero andar em obediência à palavra. 2026, eu vou me animar, eu vou me levantar, eu não vou perder tempo nem foco. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero Cristo, eu quero a palavra dEle. Fale com Deus. Samanda darebanagando sobianamandaraga subiataia urabacanda sabianagai. Eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus aqui. Fale com Ele, abra a tua boca e comece a declarar: 2026 é o ano da minha colheita. 2026 é o ano que eu vencerei. As portas serão abertas, a graça de Deus estará sobre nós. Comece a declarar: sim, sim.